leitura que nós fizemos juntos, né? E mais uma provocação mesmo, a reflexão, e depois quem puder contribuir ou criticar seria bastante interessante. E como provocação, o próprio título dessa introdução, vou tentar ser bem rápido, logo em seguida peço desculpas, tenho que sair porque eu tenho aula, né, dou aula daqui a pouco. E então o título seria Cara de Bronze e a Casa de Couros Velhos, né? Bom, para falar dessa perspectiva, né, em Cara de Bronze, eu gostaria de relembrar que hoje é uma data muito especial, né? Ontem era aniversário da posse do Guimarães Rosa na Academia Brasileira de Letras, e vocês se lembram que ele tomou posse, então, no dia 16 de novembro de 67, e morreu 3 dias depois, né? Então, daqui a 2 dias é aniversário da morte do Guimarães Rosa. Eu compartilho, então, com vocês aqui esse mapa, né, que é possível obter nesse site, no Stellarium. É um mapa estelar, né, um mapa estelar exatamente da hora em que Guimarães Rosa morreu, no dia 19 de 11 de 1967, no Rio de Janeiro, né? E a gente pode ficar encantadíssimo aí, porque o que nós vemos aqui ao fundo do mapa, eu espero que vocês vejam aqui o meu cursor, né? Nós vemos aqui as Pleiades. Então, exatamente na hora em que o Guimarães Rosa morre, na hora em que ele é levado para a academia, para o velório, as Pleiades estão despontando no mar, ali no Rio de Janeiro, como vocês podem ver, né? Esse mapa aqui ele é fantástico e mostra de que maneira o próprio universo conspirou, né, para que no momento em que o Guimarães Rosa nos deixa, ele também, o seu espírito, ele pode se juntar às Pleiades, né, que surgem então no horizonte, né, nesse momento em que o Guimarães Rosa é levado para o velório na academia. E aí você está perguntando, mas o que é que tudo isso teria a ver então com Cara de Bronze? Bem, em Cara de Bronze, a nossa leitura de hoje, que é bastante provocativo, né, parte da ideia de que nesse local em que o Cara de Bronze preside a sessão, né, que é chamado de casa com maiúscula, e uma das descrições diz que nesse espaço presidido pelo Cara de Bronze há velhos couros. Então, nessa casa de velhos couros, eu gostaria de lembrar aqui uma tirada do Viriato Correia, que disse, né, ele foi candidato várias vezes, 6 vezes à Academia Brasileira de Letras, Guimarães Rosa foi candidato 3 vezes, só foi eleito na 3ª vez, e o Viriato então diz: bati nessas portas quando meus cabelos eram pretos, abriram-mas quando já os tinha brancos. Bom, então, aqui, como hipótese de partida, né, a gente pode considerar que essa casa de velhos couros é uma pequena hipótese, é uma hipótese inicial, seria, então, a casa de Machado de Assis, né? Nós vamos desenvolver essa ideia partindo do próprio título da coletânea, no Urubuquaquá. Urubuquaquá significa toca do urubu. Bom, e nós sabemos, né, que as pessoas, quando tomam posse na academia, né, já tomam posse numa idade bastante avançada, e o título da coletânea também se chama, então, no Urubuquaquá, no Pinhém e Pinhém. Bom, Inhém, em Guarani, significa língua, e Pi é o nome da letra P, tanto em grego quanto em inglês. Então, seria na língua do P. Então, uma brincadeira, talvez, né, uma possível brincadeira genial do Guimarães Rosa, o seu livro se chama Na Toca do Urubu, na língua do P, né? Para a gente lembrar da língua do P, aqui o PK, Perá, PD, Pebrom, PZ, PK, Pesá, PD, PV, Pevilhoso, Pecou, Peroso. Né? Então, o Guimarães Rosa está sempre brincando para sugerir sentidos. Nessa casa de velhos couros, segundo a descrição que nós lemos aí, eu agradeço a vocês, eu não teria visto isso se não tivesse participado dessa sessão, há 40 vaqueiros, fofoqueiros e falastrões, né? O próprio texto assim descreve. E há também um moribundo entrevado, que é o patrão, Cara de Bronze, chamado patrão, nessa casa que está circundada pelo mar. E essa casa, ela também leva a possível alcunha de Riacho dos Ventos, em cujas dependências, segundo o texto, tudo comum e reles dito entre garfada e garfada. Bom, aqui a gente já pode começar, talvez, a imaginar o ambiente da Academia Brasileira de Letras, né? Sobretudo se a gente pensar que talvez essa expressão Riacho dos Ventos, né? A palavra fluminense, que é, então, um adjetivo pátrio para quem nasce no Rio de Janeiro, na sua origem, no seu sentido etimológico, significa relativo a rio, fluvial, flumínio, né? E vento
no sentido figurado, segundo Wise, significa coisa vã, vazia ou fugaz. Então aqui talvez houvesse uma pequena crítica já inicial do Guimarães Rosa a esse espaço que seria talvez a Academia Brasileira de Letras, né, a Casa de Velhos Couros. Bem, para não parecer tão exagerado, vamos lá para a próxima página. O Cara de Bronze, essa história toda, ela se articula em torno do campo lexical da literatura, há muitas referências à literatura, a Fausto, né, notas de rodapé e também a outras artes, né, e nessa casa de velhos couros há recantos, ou seja, cantos que são cantados novamente sobre os mesmos temas, né, uma remanufatura poética. O patrão ante os vaqueiros, ele, né, o texto diz, podendo dar beijamão a seus 40 vaqueiros, mas escolhendo um só para o remitir. Então, esse patrão, ele preside a sessão, ele recebe a beijamão dos seus 40 vaqueiros, e 40 são os membros da Academia Brasileira de Letras, né? E o patrão da Academia Brasileira de Letras, como todos sabem, Machado de Assis, ele morre de úlcera cancerígena na boca. Ora, em Cara de Bronze, o fazendeiro patrão não saía do quarto, citando, né? O fazendeiro patrão não saía do quarto, nem recebia os visitantes, porque tinha uma erupção, umas feridas feias brotadas no rosto. Seria lepra? O texto não diz que é lepra, apenas pergunta se seria lepra. Então nós podemos talvez ver aqui uma referência a essas úlceras, né, que o Machado de Assis desenvolveu já no final da sua existência, quando ele também se isolou, né? Ele se isolou de uma maneira bastante radical. O patrão em Cara de Bronze, ele sofre do mal de Lázaro, que é o mal de morrer, ressuscitar, morrer, assim como Machado, quando em surto de epilepsia. Então, cada surto de epilepsia, né, corresponde a uma pequena morte. Perdão aqui pelo erro na grafia. Continuando, então, o texto afirma que o patrão é pálido ou é moreno. O patrão é cafuso. Escuro, mas já foi mais. Bem, e aqui nós temos uma descrição do Machado de Assis no dia do seu velório, né? É uma descrição tirada de jornal, pena que eu não coloquei a referência aqui, mas a descrição diz o seguinte: o rosto simpático, meigo e venerável que a morte empalidecera fortemente, achava-se oculto por um lenço de cambraia. Então nós já temos aqui uma referência a esse Machado de Assis, que todos, né, que de origem africana, é negro, como hoje nós vemos nas fotografias que são tratadas para justamente mostrar o seu provável aspecto físico. Com relação ao patrão, o texto diz ainda, mão de inveja caiu a cara dele. Né? E aí nós podemos recorrer a um livro de Josué Montello, que trata, então, o título do livro é Os Inimigos de Machado de Assis, e o Montello, ele, então, faz uma referência a Silvio Romero, que tem esse julgamento sobre a obra de Machado de Assis. É lógico que esse julgamento do Silvio Romero é baseado muito nessa inveja, né, que, no final das contas, empalideceu a figura do próprio Machado de Assis no sentido próprio e no sentido figurado. Silvio Romero diz, então, esse pequeno representante do pensamento retórico e velho no Brasil é hoje o mais pernicioso enganador que vai pervertendo a mocidade. O autor de Brás Cubas, bolorento pastel literário, assaz o conhecemos por suas obras e ele está julgado. Então nós vemos que, né, na Academia Brasileira de Letras e nesse espaço literário, a inveja é muito grande. Continuando com as descrições do Cara de Bronze, né, uma descrição aqui, o velho com maiúsculas, com a cabeça encalombada de bossas, como se dela fossem brotar idades e montanhas. Ele fez o urubu-coaquá, amontoou riquezas. Então eu trago aqui para a nossa avaliação, né, para a nossa leitura, essa escultura do Machado de Assis que se encontra na entrada da Academia Brasileira de Letras, que é uma escultura de bronze, como por acaso, né, e essa expressão encalombado de bossas, né? Encalombado de bossas significa, então, encalombado também, segundo o Wise, né, significa alguém que tem muitas habilidades, e bossas são também habilidades novas que se apresentam. Então, nós temos aqui uma possível referência ao próprio Machado de Assis. O texto ainda afirma que
cara de bronze, ele é cearense, cearense com C, mas que nós poderíamos talvez ler como cearense, aquele que pertence a uma seara. E o que é uma seara? É um conjunto de pessoas, segundo o Wise, conjunto de pessoas que aderem a uma agremiação, partido, associação, propagador de ideias, de doutrinas. Então, mais e mais, nós podemos talvez ver que esse texto é um texto metapoético, metaliterário, em que a Academia Brasileira de Letras encontra-se no centro. O Grivo, então, em razão de um pacto com esse patrão Saturno, Tristonho, Casmurro, sai em busca de poesia, que é a Senhora do Tempo, como o próprio texto diz, que é Araci. Né? E o José Proeza, surgindo do escuro, diz: Ara, que é tempo, Ara, então, buscar palavras cantigas. O Grifo, então, ele parte em busca de inspiração, de palavras cantigas, de literatura, de poesia, e o próprio Adino, que é outro vaqueiro, diz: aí Zé Opa, que é um anagrama para a poesia. Então, o Grifo ele parte em busca de inspiração para fazer poesia e, naturalmente, para tomar o lugar, né, desse Machado de Assis, né, que preside a academia. E é lógico que, no plano da realidade, nós vemos que, depois de Machado de Assis, que durante muito tempo reinou como figura máxima da literatura brasileira, né, com a entrada de Machado de Guimarães Rosa na Academia Brasileira de Letras, Guimarães Rosa, ele então vem a substituir o Machado de Assis nesse nosso imaginário literário nacional. O Cara de Bronze e a Casa de Velhos Couros, vocês podem ver aqui o busto de Machado de Assis presidindo essa sessão em que provavelmente, possivelmente ou eventualmente, Guimarães Rosa faz uma brincadeirinha, né, com esses velhos couros, que são todos os membros aqui, como nós vemos na própria fotografia, e a Cara de Bronze é também a coroa de bronze. Nós temos aqui essa medalha de bronze, em que nós vemos Machado de Assis, o velho, e significa também coroa, né? Então, o Machado de Assis ele é o cara e o coroa de bronze ao mesmo tempo. Mas isso é apenas uma possibilidade de leitura, uma provocação, e nós teremos aqui, então, além dessa possibilidade do bronze como material, mas o bronze relativo à própria cor do Machado de Assis, né, que, naturalmente, aqui nessa representação, nessa imagem tratada, essa fotografia, né, tratada e colorizada, nós vemos, então, a cor de bronze da pele desse nosso representante máximo da literatura nacional. Então, era isso. Muito obrigado. Acho que foi meio rápido demais, mas era essa a ideia. Uau, Marcelo. Nossa. Muito bom, Marcelo. Parabéns, Marcelo. Parabéns. Maravilha. Nunca tinha pensado nessa associação. Muito bom, Marcelo. Nossa, associação com a Academia Brasileira, Machado de Assis, que coisa fantástica. Fica aberta para os colegas fazerem pergunta para o Marcelo também. O que vocês acham? Acho que vale a pena comentar isso, não? Alguém quer fazer alguma referência? Está todo mundo, acho que, impactado, não é, não? Não, a iconoclastia do Guimarães é sempre presente, né? Quer dizer, além dessa erudição, dessa fruição poética toda que ele tinha uma iconoclastia e um senso de humor muito sutil, até para poucos, né? Engraçado, como ele era sempre... Ele não se... vamos dizer, ele era um cearense rebelde, né? No sentido da palavra. Ele sempre estava na contracorrente, na contramão das coisas. É interessante isso. Não, e essa associação Cara de Bronze, ligada à Academia Brasileira de Letras, né, com a bronze estampada, gente, é fantástica essa associação. Ô, Marcelo, isso foi uma pesquisa que você fez? Foi assim, alguma intuição, alguma coisa que você leu? Como é que foi essa chegada nessa associação que você fez? Foi mesmo aqui na leitura que vocês fizeram, né? À medida que a leitura ia sendo feita, certas entonações, e aí quando chegou nessa parte dos 40 beijamão, né? A Academia Brasileira de Letras, para se entrar na academia é preciso passar por muitos anos de beijamão para conseguir finalmente ter acesso à academia.
Mas há um outro texto também, o próprio Desenredo, que é um texto posterior, que é de 61, o Guimarães Rosa, digamos, ele se vinga, né, do fato de ter que se submeter por 3 vezes seguidas à eleição e não ter sido eleito à unanimidade, né? Há 2 pessoas que foram à academia e colocaram lá um voto em branco, né, em desagravo ao Guimarães Rosa. Então, Guimarães Rosa vai e escreve, então, Desenredo como desagravo a essa prática na academia. E aí o Cara de Bronze terminou surgindo meio como que uma consequência, o que não anula aquela outra possibilidade também, e outras possibilidades de leitura da história do ponto de vista de uma representação da cultura regional, mas também me parece que ele trata aí, e ele faz um paralelo, né, entre o sistema ABL, digamos assim, Sistema Academia Brasileira de Letras, e a própria Umbanda, no sentido de que o Machado de Assis, depois o próprio Guimarães Rosa e vários outros escritores, dentro desse sistema ABL, se torna um encantado, né, que vai, então, possuir a nossa imaginação, né, que vai possuir a nossa consciência. Seria mais ou menos isso. É um pouco confuso, porque eu ainda estou trabalhando nessa possibilidade de leitura. Uma pergunta, Marcelo. A Valquíria levantou a mão, ela quer falar. É alguma coisa olha, que tem... gente, desculpa se eu estiver falando bobagem, mas quando ele falou das 40 cadeiras de couro, me ocorreu que era cadeira, pode ser um termo aí bem sugestivo mesmo, né? Porque, e também talvez naquela época fosse o couro a matéria primordial para fazer cadeiras. Quer dizer, eu acho até que valeria a pena a gente ver se no espaço físico da academia essas cadeiras eram de madeira ou eram de couro mesmo. Eu me interessaria, se pudesse, procurar para saber, porque está muito claro ali, né? Cadeiras de couro, né? Parece que ele deu uma avançadinha assim, né? Eu acho que valeria a pena. Estou chutando, tá? Estou pensando alto, viu? Até. Obrigado. Gente, eu já terminei. Obrigada, viu? Cecília e Gilson. Não, só por curiosidade, são 40 membros na academia, é isso? Exato. Interessante que nada do Guimarães Rosa... O Gilson vai falar. Desculpa, Gilson. Não, é só comentário mesmo, Marcelo. Você, cara, você tem um olhar muito diferente de tudo que a gente conhece e lê. Você tem que publicar rapidamente essas tuas loucuras lindas, porque são necessárias para abrir cabeças. É verdade, você é um louco lindo que explode a cabeça da gente. Parabéns. Obrigado. Nossa, estou aqui com a cabeça fervendo com tanta informação. Abriu portas, abriu muitas portas. A Cristina quer fazer uma pergunta. Marcelo, eu queria fazer uma pergunta. No começo, o Cara de Bronze, você associava com uma casa espírita, né? Agora, como é que fica essa casa onde que tinha esses vaqueiros, estava tudo centrando lá, onde a pessoa, acho que o Cara de Bronze seria um médium ou que falava tudo, e como é que fica isso com a academia brasileira? Como é que você misturou? Bom, eu estou tentando agora fazer uma leitura em que o Guimarães Rosa propõe como analogia esse sistema da academia em que há os encantados, né, que são consciências que nos tomam, assim como no terreiro de Umbanda, também os encantados, os desencarnados, também são consciências que também nos possuem. Então, as pessoas, né, os membros da academia, sobretudo os que já se foram, mas mesmo os que estão presentes lá, eles também fazem parte, né? Eles tomam o nosso corpo, eles se hospedam em nosso corpo. Cada leitura que nós fazemos, cada consciência que nós absorvemos, né? Então, me parece que o Guimarães Rosa, de uma maneira genial, mas isso aqui é uma intuição, né, que eu estou tentando refletir, ele faz uma comparação que é iconoclasta, como diz o Jean, né, porque na academia não há negros, né? Agora colocaram o Gilberto Gil, justamente depois de tanto protesto, né, mas praticamente não há negros na academia,
e é uma instituição branca, mas é uma instituição branca que funciona exatamente como um terreiro. Cada um daqueles membros que se encontra na academia é um encantado que vai nos possuir, né, com a sua como consciência. Mas isso é uma hipótese de leitura, né? E não se. E eu comecei a trabalhar agora também com um amigo que é mais louco do que eu, filósofo, e ele começou a ler o Cara de Bronze e encontrou todo um vocabulário de jogos, encontrou todos os nomes das peças de xadrez. E parece que ali, em Cara de Bronze, tem também uma teoria da literatura em que a literatura ela é apresentada pelo Guimarães Rosa como uma partida de xadrez. Cada um desses movimentos, cada uma dessas falas dos jagunços, as indicações de cinema, né, de didascálias, seriam movimentos de uma peça de xadrez em que o Guimarães Rosa joga uma partida simultânea com todos os seus leitores e ganha de todos os seus leitores. Então haveria uma teoria da literatura também embutida nesse Cara de Bronze, né? Mesmo porque o xadrez ele foi inventado na Idade do Bronze no Egito. Então, veja só, há várias camadas que se sobrepõem e o Guimarães Rosa, ele absurdamente consegue dar conta de todas essas camadas. E aí eu volto a dizer, né, aquela coincidência, né, do universo, qual é a palavra? Enfim, o universo se preparando para que, na hora exata da morte do Guimarães Rosa, as Pleiades, né, elas despontem no horizonte, é uma coincidência absurda, né? O universo conspirando a favor do Guimarães Rosa, a menos que não seja o contrário, que Guimarães Rosa tenha conspirado para ir embora exatamente na hora em que as Pleiades despontam no horizonte. Não sei se eu respondi, ficou mais confuso ainda. Será que podia explicar melhor essa questão das Pleiades, por favor? Bom, difícil, eu não sabia dessa história. As Pleiades são essa constelação que deu nome, né, sobretudo na cultura francesa, os poetas em torno do Ronsard, que no século XVI reformularam a literatura francesa e deram forma à língua francesa tal como nós a conhecemos hoje. Então eles eram chamados La Pléiade, né? E com o passar do tempo, esse termo também ele passou em vários idiomas a representar um grupo de pessoas notáveis e, sobretudo, um grupo de poetas notáveis. E no mercado editorial francês, a coleção Pléiade é a coleção mais valorosa, né? A coleção são livros encadernados em couro, papel bíblia, eles traduzem os melhores imprimem, né, os melhores autores franceses, mas também os melhores autores internacionais. Bem, acontece que as Pleiades elas só aparecem no hemisfério sul de setembro a março, né? E é lógico que o horário varia, com aquele linkzinho ali, vocês podem até acompanhar. É bem bacana, a gente corre ali uma setinha e a Pleiade vai sumindo, vai desaparecendo, é bem bacana aquele sistema ali. Então, é uma coincidência muito grande que Guimarães Rosa morra exatamente na hora em que as Pleiades estão despontando, porque se ele tivesse morrido em março, não ia ter Pleiade nenhuma no horizonte. Se ele tivesse morrido 2 dias antes ou 2 dias depois, naquela hora, não haveria Pleiade nenhuma no horizonte. Então, é uma coincidência muito grande, né, parecendo que o universo está conspirando, então, para levar Guimarães Rosa, a alma de Guimarães Rosa, para esse conjunto de estrelas que se chama as Pleiades. Ficou mais confuso? Ou... Não, obrigado. Gilson? Não, é só uma proposta. Eu proponho interdição do Marcelo. Esse louco está deixando a gente mais maluco ainda. Vamos interditar esse cara é um maravilhoso. Isso que o Paulo estava falando, não, Paulo? Eu ia fazer apenas um comentário, Rosa, dizer que do Guimarães nada tem coincidência, né? Tudo tem uma razão de ser, né? Essas 40 cadeiras da academia, 40 vaqueiros, você pega as cadeiras de couro, né? O couro, o assento de couro, simbolicamente, ele é um lombo do boi, né? Quer dizer, porque os couros de cadeira normalmente são feitos de couro de boi, né? Então, tudo isso faz um enorme sentido, você unindo tudo isso, né? E quero aproveitar para parabenizar o Marcelo, né? Pela Obrigado. Excelência da explanação que fez. Bom, tem alguém que precisa sair mais cedo e que precisaria... Eu preciso dar aula daqui a alguns minutinhos. Agradeço a vocês pela atenção, pelo tempo que vocês
me dedicar. Marcelo, eu fiquei tão curiosa com as cadeiras que eu fui entrar no Google para ver como é que são as cadeiras da academia, viu? E elas são de couro? Não, não são de couro. Antes era de palhinha, agora são aveludadas. São aveludadas. Acolchoadas, aveludadas. Porque lá tem uma mesa, no texto também tem uma mesa de couro, né? Mas a questão aqui é que são velhos couros. É uma sala em que estão velhos couros. Esses velhos couros não são... Eu acho que o velho couro são os 40 aí, que tem que sentar na almofadinha, porque... Mas antes era de palhinha. Acho que na época do Guimarães Rosa era de palhinha, agora é acolchoado. Mas eu vou pesquisar também. Super obrigado. Peço mil desculpas por ter que sair agora. É sempre um prazer estar com vocês. Foi ótimo, parabéns. O prazer foi nosso, nossa, maravilhoso. Tchau, até a semana que vem. Tchau. Tem mais alguém que está inscrito que precisaria falar antes? Ou posso ir chamando aqui por uma ordem que eu tenho? Ou alguém quer falar agora? Nelly, você quer falar você agora? Ô, Regina. Oi. É o seguinte, a Nelly, ela fez um vídeo, né, uma apresentação sobre os poemas, e ela fez 2 versões. Então, a gente estava chamando ela mais para depois, para ver se sobra tempo para ela poder fazer a apresentação na íntegra, né? Porque ela fez uma parte mais sucinta e depois ela fez uma coisa mais completa de 5 minutos. Então, eu tinha pedido para a Nelly fazer no segundo tempo. Tudo bem, né? Não, tudo bem. Quem que gostaria de fazer agora? Eulina? Paulo? Eulina chegou? Não chegou? Não sei. Vou ver. Bom, eu tenho aqui várias opções. Vamos eu, então? Eu só não posso ficar para o final, que às 8h30 eu tenho que estar num outro então, compromisso. Pode ir agora. Pode ser? Pode sim. Ai, ai. Como diz os mineiros, ai, ai, ai. Depois, nossa, quem conhece aquela carta da Clarice ao Fernando Sabino, né? Que ela escreveu que assim, depois que ela leu O Grande Sertão, que ela estava até tola de tanto encantamento e beleza, né? É assim que eu posso dizer que eu estou, né? E, de antemão, quero já me desculpar, né, pelas minhas limitações naturais. Sou um aprendiz e aprendiz. A Rosa, hoje nós conversamos e eu me encarreguei de falar alguma coisa. Então, eu tive que escrever alguma coisa e naturalmente, está a anos-luz dessa exposição do Marcelo, né? Eu gostaria de começar aqui. Minha fala é bem simples, viu, gente? Muito mais simples do que eu até queria fazer aqui Eu vou começar com uma música que me lembra. Essa música me lembra. Eu só vou ler uma pequena estrofe dela que me associa. Eu associo essa música ao Guimarães Rosa. E vou explicar depois por quê. Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem do passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, uê, 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 boi, eu vou cortando estrada, uê, boi, tocando a boiada, uê, 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 boi, eu vou cortando estrada. Bom, com o Jean aqui, eu tenho que ter, né? Minha não, Renato, está muito bom. Então, mas é porque ele fala dessa querência distante. Aí eu fui ver o que significa. Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. Meu cavalo. Essa querência, no dicionário, é um substantivo que, quando se fala de Minas,
está associado aí a um animal que foi criado, um lugar que ele pastava e tal, e fala de um lugar onde nasceu, quando se, por extensão, trazendo isso lá para o Rio Grande do Sul, né? Então, por isso é que eu me lembrei do Guimarães Rosa, e por isso eu quis trazer esse começo, essa introdução aqui. Mas, olha, eu peço, então, a Rosa perguntou esses dias quem sou eu, né? Sou o Rosa, um bocó. Bocó, nascido lá em Guará, terra faz divisa com Minas, né? Daí um pouco desse sotaque meio minerado, né? E criança, lá no grupo escolar, me chamaram de bocó e eu fiquei ofendido. Ofendido, um verbo do sentimento experimentado mesmo. Mas olhem todos, vocês mirem e vejam, senhores e senhoras, ser bocó hoje me enche das vaidades. Manuel de Barros transformou os bocós do Pantanal em matéria-prima da sua forma de pensar. Com esse raciocínio, ele conseguiu até preferência por máquinas que servem para não funcionar, mas que, cheias de areia, de formiga e musgo, podem, um dia, milagrar de flores. E para mais amenizar o meu desconforto, ainda veio Clarice falando, vejam que coragem mais destemida, sobre as vantagens de ser bobo. Disse ela que o bobo tem oportunidade de ver as coisas que os espertos não veem, que o bobo ganha liberdade e sabedoria para viver e para pensar, pois apesar de parecer que nunca tem vez ou que nunca pensa, muitas vezes o bobo é um Dostoiévski. Numa dessas tardes quente, pensamento aqui machadiano, estou aproveitando aquele recorte que a Rosa permitiu lá, né? Quente de rachar passarinho em pleno voo, em que o sol bate de chapa na cabeça da gente, isso vem do nascimento de uma crônica do Machado. Eu estava sentado sem me mexer quando me perguntaram por que é que eu não fazia alguma coisa. Ao que prontamente respondi, eu estou fazendo, aí. Estou pensando. Estou aqui pensando nesse mineiro bobo, inventado, gerado por Minas, que foi capaz de inventar muita prosa boa só pensando. De Sagarana, em 46, a estas palavras, entre muitas entrecortadas palavras, que travessia! Travessia que de tão grande fez ponte com o infinito. De Cordesburgo para o mundo, foi capaz de descrever o sertão, jagunços, vaqueiros e prosas ao derredor de fogueiras, contar o Brasil, contar sobre o nascimento de Brasília, das margens da alegria aos cimos, primeiras de muitas histórias, elegeu Minas como uma doadora plácida, elevado reservatório de água por causa dos seus mananciais, formados pelo Rio São Francisco, o Jequitinhonha, o Paraná, o Doce e seus afluentes, brejos, minadouros e monteses, riachinhos, subterfúgios. A sua capacidade inventiva foi até capaz de estabelecer uma conversa com uma cigarra, quando, após salvá-la das garras da gata Xixinha, que já a havia abocanhado, reclamando agradecimento, repreendeu-a e perguntando-lhe sobre por que ela gritava tão exagerada, dela ouviu em resposta: o senhor não acha que a vida mesmo não é que é um exagero? Gente, eu gosto muito de moral, raciocinar, exortar os outros para o bom caminho, aconselhar a justo. A minha mulher zela por mim, muito reza, ela é uma abençoável. O compadre meu Quelemem sempre diz que eu posso aquietar meu temer de consciência, que, sendo bem assistido, terríveis bons espíritos me protegem. E com gosto, com medição e efeito. Ajudo com meu querer acreditar, mas nem sempre posso. O senhor sabe, em toda a minha vida pensei por mim. Forro, sou nascido diferente. Eu sou eu mesmo. Vejo de todo mundo, eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. E como que eu nada sei, mas desconfio de muita coisa, fico aqui com os buritis, boiadas verdes e o sentimento imedível de amor por esse mineiro que trancava
no cofre do seu gabinete do Itamaraty, geleia de mocotó e doce de leite. Costume de Minas, de muita sustância. Cara de Bronze é uma dos mais notáveis contos de Guimarães Rosa. Já que foi me permitido falar de sentimento pessoal, eu fui absolutamente fisgado pelo Guimarães Rosa quando eu estava lendo as primeiras histórias e cheguei à primeira margem do rio. E aí eu vou dizer por quê. Meu pai, quando eu tinha 2 anos de idade, um homem sério, alfaiate, cumpridor dos seus deveres, positivo, sendo assim desde menino e mocinho, ele foi para o Rio. Ele só não fez uma canoa de vinhate com tabuinha na popa que coubesse uma pessoa só, mas ele foi para nunca mais voltar. E eu, assim como o filho, fiquei a vida toda me perguntando, esperando, levando comida para o meu pai nas margens do rio e querendo uma explicação que nunca me foi dada. Por que ele não voltou? Ele foi embora por nunca mais. E isso foi o que me colocou dentro da obra do Guimarães Rosa, e daí para frente foi amor à primeira vista, à primeira leitura, e nunca mais paramos. Mas, ora, a respeito de Cara de Bronze, eu gostaria de só finalizar a minha fala. Esse livro esse é um dos contos mais extraordinários do Guimarães Rosa. Ele é permeado de poesia, de literatura, de música, de teatro, de cinema. E, ao lado da poesia do Grivo, a música que me impressionou bastante, de Quantidades, né? O Vaqueiro, Quantidades, pontuando temas de grande importância. Quantidades anuncia o Grivo, fala de suas viagens, canta o Buriti e, finalmente, fala do tema da moça, do amor. Os vaqueiros, mesmo não entendendo bem por que o velho tinha contratado o cantador para tocar viola enquanto eles trabalhavam duramente, ficaram atentos à criatividade de Quantidades, pois suas cantigas mexiam com eles. Logo no início do conto, enquanto lidam com o gado, acompanham as primeiras trovas, e aí eu termino pelo começo. Buriti, minha palmeira, já chegou um viajor. Não encontra um céu sereno, já chegou o viajor. Buriti, minha palmeira, é de todo viajor. Dono dela é o céu sereno, dono de mim é o meu amor. E boi para lá, e boi para cá. O vaqueiro Cicica, estás ouvindo o que o homem está querendo relatar? Está ouvindo? E o vaqueiro Andino, é do Grivo. O vaqueiro Mainarte, que será mais que ele sabe? E boi para lá, e boi para cá, e boi para lá, e boi para cá. Maravilha! Muito bem, arrasou. Muito bom. Sensacional, sensacional. Boa, Rafael. Prometo que me derem a honra de permanecer nesse grupo lindo, maravilhoso. O ano que vem eu farei melhor, viu? O aprendizado aqui é permanente e grande. Leia, levantou a mão. Posso falar, Regina, se você quiser? Oi? Posso falar, se você quiser? Está procurando... Não, é que alguém levantou a mão, Leia. Ah, Leia, você levantou a mão, vai falar alguma coisa?
Você vai falar também, Daniel? Porque eu coloco você aqui na inscrição. Regina, você me coloca por última, viu? Que eu quero também falar. Tá. Não, já anotei aqui que você vai fechar. Me inscrevi, era o primeiro quando me inscrevi. Oi, desculpe-me. Estava apanhando aqui, né, dos ícones. Eu gostaria de dizer que é tudo tão tocante, né? A cada vez que a gente revisita a literatura do Guimarães, e nesse grupo, e essa possibilidade de falar, né, da questão pessoal também, eu também, em vários aspectos, me sinto tocada com relação à literatura do Guimarães de forma pessoal, né, na jornada da vida, né? E eu quero agradecer muito a sua exposição. Muito, muito boa. Quem que vai agora? Posso falar? Pode. Em primeiro lugar, muito obrigado às pessoas que traduziram. Francimar, David, Pereira, Cecilia un poco, porque sin esas traducciones no teníamos comprendido, no teníamos podido leer Cara de Bronce. O sea, Cara de Bronce requiere que alguien saiba alemán e italiano para poder ser... Daniel, fala mais alto, por favor. Eu não estou ouvindo. Daniel, você fala virado para lado e você desfoca do microfone. Então a gente acaba não escutando você. Então, por favor, fala um pouco mais alto e focado aqui no microfone. Assim está melhor? Está melhor. O que eu digo rapidamente, que em primeiro lugar, reconhecimento e gratidão às pessoas que traduziram do alemão e do italiano. Francis Mar, nossa amiga de Venezuela, y también Gaby, Cecilia, las personas que saben alemán y que traducieron para portugués y nos permitieron comprender los sentidos de esas partes del conto. También Rosa consigue o milagre de desafiar la ley de la gravedad y de mantener juntas personas improbables, junto con Linda y con la Regina. Y realmente confieso, yo no había leído Cara de Bronce, una confesión, no había leído Cara de Bronce. Había leído, un libro, Grandes Satón Veredas, 4 veces. Miguelín, Campo Geral 4 veces también, porque escribíamos con Miriam Fitzón, dialogando con la ficción de Guimarães Rosa, hicimos esa tentativa, y eso nos llevó a leer varias veces ahora, más Cara de Bronce no había leído. Había pulado inconscientemente, temerariamente, y este semestre conseguí leer Cara de Bronce, que primero ya me parece un gran defeito. Conseguí leer, conseguí entender pelo menos la mayor parte. Y surgieron algunas questões no decurso deste semestre. Por exemplo, ontem surgiu a questão da construção do personagem. Francis Mardi perguntaba por qué Guimarães Rosa no había alcanzado a unanimidad de que Borges tiene en Argentina, un mundo hispánico. Y primero que Guimarães Rosa no fue a unanimidad de que fue Borges, ¿no? O sea, Guimarães Rosa se presentó él mismo en el discurso de Post Academia como un escritor regionalista.
Borges no, Borges se presentava como grande escritor da língua hispánica. Mas tem uma coisa de construção do personagem. Por exemplo, Borges dizia que ele não lia Proust, que ele não lia nada que não fosse literatura inglesa, que ele não lia romances, que somente lia contos. Ou seja, fazia um gênero que tem paralelos com o gênero que Guimarães Rosa faz quando diz, segundo a interpretação de uma das diretoras, Onsen, ele dizia que Borges fazia gênero quando dizia, Guimarães Rosa fazia gênero quando dizia que ele estava preocupado pelos caminhos que conduzem a Deus e não pelas narrativas. Surgiu também a questão da política, não? Ou seja, de se Guimarães Rosa teve uma atuação extraordinária do ano 38 a 42 no consulado brasileiro em Hamburgo, onde salvou muitos judeus da morte. E ele, agora, isso não significa que seja uma atitude de esquerda, ou seja, salvar judeus na guerra tem um caráter humanitário, mas não tem um caráter de esquerda ou de direita. As pessoas salvadas não eram de direita ou de esquerda, eram pessoas que iam ser exterminadas pelos nazistas, e Aracy e Guimarães Rosa salvaram muitas dessas pessoas da morte, arriscando sua própria vida, inclusive, porque muitas desses judeus recebiam documentos simplesmente falsificados que comprovavam sua residência em Hamburgo, requisito imprescindível para poder ser visto brasileiro, otorgado pelo vice-consulado em Hamburgo. Mas também Guimarães Rosa não pode se dizer que era de direita, ele operava em outro registro, que não o registro político. Por exemplo, no Congresso de Escritores, que eu não me lembro onde foi, foi um congresso de escritores que Guimarães Rosa saiu do recinto em solidariedade com a delegação norte-americana que havia sido hostilizada por escritores latino-americanos. Ou seja, para Guimarães Rosa, a opção literatura latino-americana, literatura pro-imperialista não existia, ele não se movia nesses registros. También no puede ser, no llegó al punto de Borges de almorzar con Videla. O sea, Borges, cuando instaurada la dictadura militar, junto con Sábato almorzó con Videla, y la dictadura militar presentó eso como un apoyo. Después tuvo una reunión a la tarde de ese mismo día, donde Castellani, que era presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, y el Sábato fueron a continuar a conversar con Videla, y Borges se afastó y dice que no oía, en fin. Mas él preguntaban para Borges de Pinochet y él decía un perfecto caballero, que sería incapaz de torturas y todo eso, porque él los conocía, a los militares chilenos, y sabían de su dignidad, de su vocación de ser caballeros. En fin, es una figura o controvertida o tal vez a gente tenga que dejar de lado, porque las cuestiones políticas, analizando Guimarães Rosa, de la misma forma que no es posible ignorar Borges como principal escritor argentino, pero fato de él ter apoyado a la dictadura militar del año 76. A pesar de eso, él continúa siendo considerado por la crítica o mejor escritor. Esta cuestión de, en el mismo sentido, do cargo que ele ocupó no final da sua carreira, que foi, ele participou da comissão do grupo que demarcou as fronteiras com o Paraguai. Um cargo de marcar fronteiras que imaginamos que deveria ser de bastante confiança. Isso já durante a ditadura militar. En fin, estas son cuestiones que ficaron medio na garganta Onsen depois do filme Outro Ser Son, e que eu compartilho com vocês para
tirar ese fardo encima de mí. De cualquier forma, ayer la experiencia de este primer semestre, yo nunca aprendí tanto na roda. Aprendí mucho. Nunca me pensé a mí mismo como alguien que estaba aprendiendo na roda. Y en esta roda, en este semestre, hizo acontecer desde la formidable energía de Mónica Meyer hasta, bueno, en fin, todas las personas que participaron, las discursores y las intervenciones, realmente en todas ellas hubo algún aspecto de aprendizaje. Y también aprendí de Rosa y de Linda y de Regina cómo se mantiene un coheso, un grupo tan numeroso y tan heterogéneo como que se crió en torno de... Es genial, porque estuvimos años y años con grupos pequeñísimos, 4 pessoas, 6 pessoas, 12 pessoas, cuando éramos 20 pessoas hacíamos una fiesta, y de repente el mundo todo pareció girar y se movimentar de otra forma diferente que lo que había feito hasta ese momento, y todos vieran a pedir para Rosa participar del grupo de lectura de Guimarães Rosa. O sea, ya es una cosa increíble lo que aconteció, visto desde los comienzos. Parece que el universo, todos los astros, todos se conjuminaron en el sentido de crear un grupo fuerte. Y ese grupo se crió con un corte muy claro, amar Guimarães Rosa. Y en ese sentido, una última observación. Falouse de Roncalli. Regina y Linda falaron de Roncalli en un vídeo. Yo recomiendo mucho la lectura de Roncalli. Hay una de las voces más lúcidas de la crítica de Guimarães Rosa. Y él dice, porque en cada de bronce Guimarães Rosa mostra que veio también no plano de la cultura. Roncalli dice que son 3 camadas: a recriación del lenguaje y de la vida material de Sansón, los mitos y la cultura greco-romana. Roncalli dice que son esas 3 camadas que componen los grandes Sansón Guerrero. Se habla de los grandes Sansón Guerrero. Y tal vez esa es la interpretación más interesante, o sea, pensar a obra de Guimarães Rosa como recriando y representando el lenguaje y las costumbres de Sansón, al mismo tiempo que trayendo temas de la cultura greco-romana y procurando explicación y sentido para los mitos. La cultura greco-romana, que era lo que más me atraía en un comienzo, llega a extremos inconcebibles. Sin nombrar, él describe la batalla de Termópila, por ejemplo. Describe situaciones muy intensas de la cultura greco-romana, protagonizadas por jagunzos y por las personas de Sansón. Mas Guimarães Rosa no se dirige a ellos, o sea, no escribe para esas personas. Guimarães Rosa escribe para personas que consigan entender alemán. Él coloca trechos en alemán y trechos en italiano sin traducir. O sea, ella hizo por contra del lector. Quien sabe alemán sabe, quien no sabe fica excluido. A menos que tenga un amigo que sabe alemán, que o que la confesión conozca. A menos que Guimarães Rosa, con sus poderes clarividentes, tenga adivinado que iría existir una roda coordenada por Rosa, una roda de lectura de su obra, no século XXI, coordenada por Rosa, por Regina y por Linda, y que estaríamos en este punto ahora. Bien, por enquanto isso. Obrigado. Obrigada, Daniel. Ô, Regina, oi. Eu ia propor para você chamar as pessoas que já se inscreveram antes, né? Tem a Sabrina, então, a Sussumo e a Eulina. Sim. Né? Depois a gente chama as pessoas que se inscreveram agora. Tá, então a Eulina disse que conseguiu entrar. Será que ela quer falar agora? Podia chamar a Sabrina até ela
É que a Sabrina tinha pedido para ficar mais para o fim também. Você quer deixar para o final? É ela que pediu. Ah, tá bom. Mas a gente... Eulina, você tá com a bala aí na agulha ou quer esperar mais um pouco? Um momentinho só, Eulina. Eu queria pedir para todos que a gente estabeleceu no máximo até 10 minutos, porque tem muitas pessoas que estão querendo falar e é para a gente dar chance para todos manifestarem. Então, por favor, a gente pede para as pessoas estarem atentas ao tempo. Me desculpe, mas eu preciso fazer esse papel chato, né? Certo. Não, se tiver alguém... Pode entrar antes alguém, viu? Eu entro depois, não tem importância. A Nelly também, você pediu para deixar um pouco mais para o fim, né? A Cristina tinha pedido para falar, já estava inscrita aqui. A Cecília também, podia ser uma das duas. Talvez a Cecília, já, porque ela dá sempre um panorama, né? Vai lá, Cris, deixa a Cris falar. Acho que a Cris ia falar os poemas do início, né? Então, a lembrança desse cara de bronze que me leva à infância, que eu brinquei, assim, muito de boca de forno, né? E me leva àquela imagem da rua, da turma brincando na rua. A gente cantava um pouco diferente, né? Boca de forno, forno, que o mestre mandava, paremos todos. Quem, agora, fazendo analogia, tipo o Marcelo, né? Quem é o mestre, e no caso da boca de forno, na brincadeira, o que mandava ir buscar uma pessoa, ou pulando uma só, ou puxando pela orelha, ou fazendo uma coisa, o mestre mandava e o grupo obedecia, buscando as coisas que o mestre queria. Quem esse é o mestre cara de bronze, né? E essa é a brincadeira que me remete à infância, que eu lembro muito, e que é essa boca de forno que me toca bastante, e a obediência ao mestre. Agora, queria agradecer um pouco a Cecília pelo filme de ontem, e dar um depoimento aqui de uma lembrança do Antônio Cândido, falando no seminário da USP, que quando ele recebeu um bilhete do Guimarães Rosa, quando ele estava em Gênova, que ele se declarou lá pelo consulado que ele era socialista, né? E que o Guimarães passou um bilhetinho para ele, tipo uma criança, que falando assim, que ele era muito engenovês. Só esse recado. Bom, então pode ser a Cecília. Bom, gente, boa noite. Eu preparei alguma coisinha rápida dos meus encontros. Eu peguei uma súmula um pouquinho, que semana passada eu falei assim, do Buriti de Inácia Vaz, mandei para vocês. Vou repetir, mas vou também trazer algumas coisinhas aqui. Então, eu vou compartilhar a tela. Isso. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar na janela. Aqui, tá? Eu trouxe um pouquinho, então, da fortuna crítica, algumas coisinhas bem rápidas, né? Um pouco pensar a recepção desse cara de bronze, que na obra do Guimarães Rosa, é uma coisa muito diferente, muito original, né? Eu acho que das narrativas que eu já estudei mais, é uma das coisas mais ousadas que ele propôs em termos de misturas de linguagens, né? E agora, hoje, o Marcelo trouxe essa nova leitura, quer dizer, tudo é possível em Guimarães Rosa, né? É uma coisa impressionante a quantidade de interpretações possíveis e que fazem sentido, né? Então, bom, é muito peculiar, então, essa narrativa no conjunto da obra do Rosa, e aí eu trago o que o Benedito Nunes, que eu acho um crítico assim dos que eu mais gosto, né? O Daniel falou do Roncari, o Roncari tem uma visão interessante, tudo, mas o Benedito Nunes, para mim, é um dos mais antigos e dos mais consistentes.
Ele vai falar da tematização do motivo da viagem, as coisas que estão no Cara de Bronze, né? Tematização do motivo da viagem, estrutura polimórfica, horizonte mítico lendário, são, pois, os aspectos marcantes que fazem desse conto uma composição exemplar, verdadeira síntese da concepção de mundo de Guimarães Rosa, onde certas possibilidades extremas de sua técnica de ficcionista se concretizam. Desse texto que está... Atualmente tem um livro que reuniu todos os ensaios do Benedito Nunes sobre o Guimarães Rosa, chamado A Rosa, o que é de Rosa. E essa é a viagem do Grivo. Primeiro tem um ensaio sobre a viagem, né, o motivo da viagem no Rosa, e depois esse é a viagem do Grivo. E eu acho bem sintética, a Helene consegue fechar bem, né, tudo que tem nesse Cara de Bronze, né? Essas coisas do motivo da viagem, a estrutura polimórfica, o horizonte mítico lendário, enfim, é uma composição realmente, e aí ele vai dizer que vai trazer a concepção de mundo do Guimarães Rosa. Ele trabalha muito com essa ideia de que o Guimarães Rosa é um neoplatônico heterodoxo, né? Ele não é um platônico como foi Platão, mas ele o mundo das ideias lá está muito mais próximo, existe um mundo também concreto, enfim, o Benedito Nunes. Então eu trago essa citação para vocês. Depois, a gente viu que é desafiante, né? Essa novela, ela tem muitas formas, muitas referências, né? Aqueles recursos paratextuais, é uma coisa assim, que se a gente quiser entrar a fundo, a gente meio que pira. Eu tenho um amigo que fazia a pós-graduação comigo, que estudava o Cara de Bronze, e quando ele terminou, ele falou: nunca mais quero ler Guimarães Rosa, ele falava, porque ele entrou num negócio, muito complexo o Cara de Bronze, né? Acabou sendo um desafio muito grande, acho que ele voltou a ler Guimarães Rosa, mas, enfim, foi uma coisa que deu um baque nele, né? Bem, então, eu trouxe também mais 2 depoimentos aí, que um é do Kurt Meyer Clason, né, que cada vez que eu leio mais sobre o Kurt Meyer Clason, mais eu fico encantada com ele. Eu ainda não consegui ver o depoimento dele lá no Sertão Mundo, mas vou atrás de ver, a Elisa já tinha comentado comigo, né? E aí, ele primeiro, ele considerou, ele falou para o Mário Calabria. Mário Calabria tem um livro, né? Não é um livro muito bom, mas que fala muito de Guimarães Rosa. Ele falou para o Mário Calabria que achou mais difícil traduzir o Corpo de Baile do que o Grande Sertão Veredas, né? E aí, com relação ao Cara de Bronze, ele teve a pesquisadora que estudou a correspondência deles, Maria Aparecida Faria Marcondes Bussolotti, e ela perguntou para ele qual a obra do Rosa que o impressionou mais e por quê, né? E aí ele respondeu isso, né? Cada obra impressionou-me de modo igualmente forte, embora diferente em intensidade emocional, pois senti cada livro como parte de uma só obra cósmica. Nossa, eu achei isso incrível, né? Ele perceber isso, tudo é uma grande obra cósmica, como o próprio Rosa se percebia, né? Recebendo, como sendo a entidade que recebia aqueles textos que estão em algum lugar, né? Enfim, que ele traduzia isso, né? Talvez tenha ficado especialmente comovido por Cara de Bronze. Como não sou crítico literário, não posso oferecer razões. A análise, contrariamente ao gosto dos meus compatriotas, né, dos alemães, não é meu forte. Então, é interessante que um cara que conheceu tanto a obra do Rosa, ele tenha ficado tão impactado com o Cara de Bronze. Bem, e depois a outra é do Ronay, do Paulo Ronay, que ontem eu esqueci, eu tinha pensado em falar, né? A história do Paulo Ronay, da vinda da família do Ronay para o Brasil, também foi proporcionada pelo Guimarães Rosa. É uma história muito triste do Ronay, mas é uma figura muito forte, um cara que sempre acreditou na vida, e ele vem da Alemanha, ele vem, na verdade, da Hungria para o Brasil, fugindo do nazismo. Ele consegue chegar em 1938 e ele fica o tempo inteiro, ele fica quase 10 anos tentando trazer a mãe, as irmãs e a noiva.
e, na verdade, por fim, o Guimarães Rosa consegue trazer a mãe e as irmãs dele, mas a noiva e a futura, que seria a futura sogra, foram mortas pelos nazistas, né? Elas estavam em asilo político na embaixada portuguesa, que foi invadida pelos nazistas já nos meses finais da guerra, desapareceram. Mas a história é incrível, e foi o Rosa, quando já no Brasil, no Itamaraty, ele vai e procura pelo Rosa, e o Rosa, então, se dispõe a ajudá-lo, né? E ele tinha publicado Sagarana, então ele falou, olha, eu também sou escritor, olha o meu livro. E o Rona disse que sentiu assim, ai, que saia justa, o cara está querendo me ajudar, eu vou ter que ler o livro, eu vou ter que gostar desse livro. E, na verdade, quando ele lê, ele fica deslumbrado e aí passa a ser um grande interlocutor do Rosa, né? Então, o Rona, eu trouxe essa citação do ensaio, né, que ele apresenta o Corpo de Baile. Ele fala, deixei para o fim Cara de Bronze, o menor e o mais difícil dos 3 contos, né, que são as parábases, em que se multiplicam as armadilhas e os contornos de uma história são apenas esboçados, né? A história tem tantos hiatos para a gente criar essa história, né? Então, trouxe essas 3 citações para vocês, né? Bem, na correspondência com o Bissarri, quando eles estão tratando justamente do Cara de Bronze, é que ele vai falar daquela coisa da megera cartesiana, né, de fazer esse fazer literário mediúnico que ele falava, que ele explica as parábases, né, cada uma delas, uma história de amor, a narração, o recado do morro, a canção, e o Cara de Bronze, então, a poesia. Tudo na correspondência sobre Cara de Bronze que aparece tudo isso, né? Bem, e aí, exceto o Benedito Nunes, vocês vejam que eu fui citando estrangeiros, né? E isso é um outro dado que eu acho interessante, porque muitos estudiosos, admiradores da obra do Rosa, são estrangeiros, né? Aprenderam português para ler o Rosa no original, né? Tem muitos professores que se radicaram no Brasil, então tem o Willy Bolle, tem a Catherine Rosenfield, tem o Roberto Schwartz, tem a Maureen Biziliar, fotógrafa, né? Tem o Bertold Zilli. Então eu acho interessante essa relação dele, né, com esse mundo muito maior, como ele atrai pessoas, né? Bem, o que ele faz também na correspondência com o Bissarri? Ele dá um resumo da história, né? Aqui o do Rona, deixa eu voltando um pouquinho. O Rona, nesse texto, né, nesse último parágrafo do ensaio, vejam o que ele fala. Ele vai comparar o autor, o Rosa, ao Cara de Bronze. Ele fala, ele é o Cara de Bronze, né? E hoje o Marcelo falando da academia, de repente faz sentido isso, né? Essa figura mal esboçada, o Cara de Bronze, grava-se entre todas na alma do leitor. Do mesmo modo que ela, o próprio autor, feiticeiro disfarçado em diplomata, em escritor, em homem de sociedade, encerrado entre as paredes da sua repartição, da sua casa, da sua classe, delega para o cenário de sua adolescência não um emissário, mas 100, a turba multicor das personagens de Corpo de Baile, a fim de que lhe traga os ingredientes indispensáveis à recomposição daquela paisagem. Já sabemos que, graças aos milagres constantes de uma memória excepcionalmente fecunda e criadora, elas se desincumbem a contento, elas, as personagens, né, a contento de sua difícil tarefa, a busca do tempo perdido, causa e fim de toda a poesia verdadeira. Os textos do Rona são maravilhosos, e como também ele é perspicaz e percebe, né, o Rosa. Bem, aí eu estava falando que ele deu um resumo do Cara de Bronze para o Bissarri, né? Então, ele vai falar, o Cara de Bronze era do Maranhão. Os campos gerais, paisagem e formação geográfica típica vão de Minas até lá ininterruptamente, ininterrompidamente. Mocinho fugira de lá pensando que tivesse matado o pai, etc. Vejam que aí eu lembro sempre do Daniel, né? A coisa
do psicanalítico, né? Do pai, sempre tem a história da morte do pai, né? Veio, fixou-se, concentrou-se na ambição e no trabalho, ficou fazendeiro, poderoso e rico, triste, fechado, exilado, imobilizado pela paralisia, que é a exteriorização de uma como que paralisia da alma. Parece misterioso e é, porém seu coração na última velhice estalava. Então, sem se explicar, examinou seus vaqueiros para ver qual teria mais e apreensora sensibilidade para captar a poesia das paisagens e lugares, e mandou à sua terra para depois poder ouvir dele, trazidas por ele, por esse especialíssimo intermediário, todas as belezas e poesias de lá. O cara de bronze, pois, mandou o Grivo buscar poesia. Que tal? Ele resume, né, para o Bissarri, né, coisa que ele, lógico, a gente só tem isso porque ele, por conta dessa correspondência. Né? Então, dessa forma que ele coloca, parece muito simples esse enredo, né? Mas aí entra os enigmas, né? As brincadeiras, as bobaginhas, como ele falava, né? Como Zé, a poesia, ao contrário, enfim. Então, tudo se dá em torno do que não está dito, do inacessível, né? Do enigma, enfim, mas é tudo muito concreto e real. Né? Então, quando a gente diz que ele veio do Maranhão, os acidentes geográficos mencionados, né, vão indicando qual foi o trajeto do Grivo. Né? São acidentes geográficos que existem ali, né? Que ele chegou até o Piauí, né? E o Cerrado está ali, naquela faixa divisória. Então, o mapa, né, que eu passei lá para vocês, né, do Cerrado. Enfim, e ele vai falar, tem um momento que ele fala briga da Caatinga com os Gerais, né? Então, ele vai... E o tal do Buriti da Inácia Vaz, né, quem seria essa mulher? Né? Então, muitos ensaios, o pessoal coloca que seria a mulher que ele amava, que ele abandonou, que era a noiva, que o Grivo foi buscar notícias, alguma coisa dessa mulher, e chega a ser citada a neta, né, dessa mulher, né? E a Ana Maria Machado, inclusive, põe no texto dela, né? Eu não pus aqui a citação dela, né? Quem seria essa mulher? E, enfim, e aí, como a gente sabe, né, que o Brasinha que nos abriu essa porta, que Buriti de Inácia Vaz, então, era uma cidade, né? Enfim, era uma cidade, um povoado, né? Uma cidade muito próxima, no Maranhão, muito próxima à divisa com o Piauí, perto do rio Parnaíba, né? Então, os acidentes que ele vai citando são no Rio Formoso, Rio Sapão, Gurgueia, Jurumenha, tudo isso está citado, Canto do Buriti, são coisas que estão citadas no conto e que vão nos mostrando qual é o trajeto, que foi esse trajeto que o Grivo fez, né, que eu compartilhei com vocês nesse mapa. Tá? Então, é isso. Aqui, da Ana Maria Machado, é sintomático que um dos nomes próprios mais importantes de Cara de Bronze seja citado apenas de passagem, não designa personagem algum, ninguém sabe a quem ele se refere, só é certo que se relaciona com o resultado da viagem do Grivo. O velho pretende substituir por esse nome o de Vereda do Sapau, né? E lá permanece ele misterioso, escapando, não se sabe para onde, mítica resposta, indagação em aberto, refratário impenetrável, um ígneo nome em aço vai-se Inácia Vaz. Né? Então, no fim, o Buriti de Inácia Vaz era, como o Paulo citou lá no começo, na música, que tem tudo a ver, a querência, o lugar de nascença do Cara de Bronze. Né? E o Rosa é muito contumaz em falar essa coisa dos bois que querem voltar, quando começa o primeiro trovão de outubro, eles querem voltar para a sua terra. E quem é que não está sempre buscando as suas origens, buscando o seu passado, buscando o tempo perdido, como disse aqui o nosso
né, a busca do tempo perdido, né, causa e fim de toda a poesia verdadeira. Então, assim, eu fiz rapidinho isso só para compartilhar com vocês, porque eu acho que um Cara de Bronze realmente merece uma segunda leitura e talvez terceiras, quartas, muitas leituras, porque realmente uma novela excepcional, tá? Enfim, o mapa eu passei para vocês, né? O trajeto aqui é aquela região lá do Urucuia, né, dos Gerais, onde passa a maior parte das narrativas do Rosa, se passam nessa região noroeste de Minas, e pelos acidentes geográficos, aqui, por exemplo, tem a Gurgueia, não sei o quê, o Canto do Buriti, né? Ele está passando por dentro do Piauí, de uma região limítrofe entre Caatinga e Cerrado, né? E ele chega até o Buriti de Nassavaz, ele passa por Teresina, tem um momento que ele vai falar da cidade, né? Que as moças eram lindas, e a Teresina está mais ou menos aqui, né? E aqui, então, é o Buriti de Nassavaz, que hoje se chama somente Buriti, no Maranhão. Então, era isso, gente, que eu preparei rapidinho para vocês, e espero que tenha contribuído aí. Arrasou, Cecília. Arrasou. Gente. Queria fazer só uma perguntinha muito rapidinha. O nome Grivo, o recado do nome, o Grivo vem da onde esse nome? Alguém sabe? Eu acho que a Ana Maria Machado fala do grifo, né? Do que grifa, do que escreve. Eu acho que é isso. O grifo. Grifo. Mas tem outras análises, eu não consegui, assim, de imediato eu não me lembro, mas tem muito a ver com essa coisa do grifo, eu acho. Poeta Legal. mesmo. Regina. Oi. Eu queria fazer uma proposta de estar chamando a Sabrina e o Sussumo, são mais curtinhos, porque a Nelly é um pouquinho mais longo, da Eulina também, para a gente poder estar adiantando, porque já são 7h30, a gente está com pouco tempo. Tem mais, fora a Eulina, a Nelly e a Sabrina, o Sussumo, tem a Maria Isabel e a Maria Helena. Pois é, então vamos tentar respeitar 10 minutos no máximo, por favor, tá? Só queria fazer uma sugestão. Se não der para fazer tudo hoje, nós temos a semana que vem. Então, assim, usar também o tempo do sarau, porque aí as pessoas se apresentam, assim a gente faz com folga, para todo mundo poder apresentar. Eu acho que a semana que vem já está com o tempo comprometido, mas vamos ver. Vamos tentar adiantar agora. Não. Tá? Desculpa, semana que vem é a nossa apresentação com... Exato, já tem horário comprometido. Vamos tentar acelerar. Então, Eulina, quer falar agora? Não, eu ia propor que seja a Sabrina e o Sussumo, Sabrina, depois a Eulina entra e a Nelly. A questão da Sabrina é a seguinte, a Sabrina, sempre depois da roda de leitura, ela faz comentário comigo, e na última vez, quando a gente fez a leitura dos clássicos, né, saiu o Cântico dos Cânticos, né, que estava escrito em latim, que a Francis Mann traduziu para o português. E ela pegou essa poesia e ela associou com uma música que eu pedi que ela cantasse. Ela cantou para mim, mas eu acho que vale a pena estar mostrando para vocês. Nossa Senhora, vai aí. Essa música, quem canta ela mais é o Padre Marcelo Rossi. Vai lá, viu, gente? Desculpa pela Mas você vê a poesia e depois você canta. Tá, eu vou falar a poesia. Quem é essa que desponta como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol, deslumbrante como as estrelas do céu? Quem é essa? Aí agora vai a música. Quem é essa que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalhas, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos teus. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta,
em Deus, meu Salvador. É isso aí. Boa, Sabrina. É isso aí. Muito bem, Sabrina. Obrigada, Sabrina. Vai, Sussumo. Bom, são 2 poemas, um curtíssimo e outro curto. Sussumo, primeiro- você podia justificar como é que você chegou nesse poema, que eu acho que é interessante, que você comentou comigo. O outro, né? Do soneto. poemeu, eu acho que você fez uma análise bem legal da sua poesia. Ah, tá. Primeiro, o curtíssimo. Chama Vertente Outra Vez. Um quem se descobre no buscar o quem das coisas, que a quem não só sobre. E o outro é um soneto e a ideia surgiu a partir da palestra do professor Bertold Zille, quando ele explica que ele transformou toda a prosa do Grande Sertão em versos para poder traduzir. E aí, quando eu passei a fazer algum poema, eu fazia o contrário. Eu colocava primeiro em versos, depois colocava em prosa para ver como é que estava, para verificar eventuais trancos e poder fazer com que ficasse mais suave. Então, esse poema aqui se chama Poemeu. Despertei estranho em minha natureza, um mundo em lei que domei ao que convinha e onde em vão me campeei. Travessia em si silente, encerrou-me em fé poética, na alegria, enfim presente. Fiz da musa minha ética. Quero prosa feito verso, e meu verso todo prosa. Pleno em poesia, imerso em seu senso assaz solícito, mesmo face indecorosa, da palavra quero o espírito. Muito obrigado. Lindo, Sussumo, lindo! Lindo! Obrigado. Bravo! Bravo. Ô, Rosa, a gente podia ver, então, com a Maria Isabel e com a Maria Helena também, se não for muito longo, aí elas já falavam, que aí a gente deixava a Nelly e a Eulina por último. Tudo bem. Sim. Eu posso me colocar, pode ser? Pode, claro. Então, eu serei muito breve. Eu estou me familiarizando com a metodologia do trabalho, com essa linda roda de leitura. E me sinto muito aquerenciada, me valendo da expressão rosiana, que é uma expressão também muito típica do Sul. Essa é a minha experiência. Eu não tenho nada escrito. É o meu coração que fala, nesse momento. Eu amo a literatura e a leitura compartilhada. Eu penso que ler sozinho é muito ruim. Gosto muito da troca. E então, ao escutar o Paulo Sérgio, e aquela canção, eu me senti homenageada, porque é o que nos aproxima. O gaúcho a pé, o gaúcho campeiro, né? E que me remete ao João Simões Lopes Neto, talvez vocês o conheçam, que é o nosso regionalista mais típico, que traz no seu Blau Nunes um caprichoso zigue-zague
pelo Rio Grande do Sul. E é esse caprichoso zigue-zague que João Guimarães Rosa nos apresenta, né? E que vocês, numa lindeza de costura, fazem um zigue-zague lindo. Eu venho também de família de alfaiate e costureira. Sei o que é uma costura. E aí, mais um ponto, Paulo Sérgio. A costura que é feita no texto e como vocês trazem, nesse momento, as suas produções, me deixa encantada. Eu venho da formação em letras e em psicologia, mas me dedico à literatura e à psicanálise. E, neste momento em que me encontro, já fora do espaço acadêmico e da carga horária restrita e cumprindo currículos, o meu currículo é esse. Entre o meu trabalho clínico e o encontro com a literatura, e encontro essa turma, assim, uma galera, né? Ou um corpo de baile para dançar muito. Tem que ter corpo de baile, senão não sai baile, não é? Obrigada pela dança e pela troca. Vamos dançar muito por aí. Buriti afora. Buriti, Palmeira, quem sabe uma araucária, que é daqui da nossa região. Não é? Gratidão é o meu sentimento. Muito bem, Maria Isabel. A Márcia faz uma observação para você, Maria Isabel. Simões Lopes Neto, leitura importante de Guimarães Rosa. Obrigada pela informação. Então, agora, a Maria Helena. Eu quero agradecer esse grupo que me traz tantas coisas novas, que, nossa, eu estou assim encantada, agradecer esse pessoal que cada um fala, né, põe o que sabe sobre Guimarães Rosa, que eu muito pouco eu sei. Mas desde que eu comecei a ler Guimarães Rosa... Vai cair, bobão. Ele mexeu e mexe muito comigo. Ele fez com que eu pudesse, passasse a prestar mais atenção em como está sendo a minha travessia nessa minha jornada terrestre. Ele me faz observar mais, né? Com tanta coisa, tanta, assim, coisas que ele vê, que ele viu, que ele põe, né, nos seus contos, nas suas escritas, que mudou muito a minha vida, e eu sou grata a todos por tudo isso, né? Eu vejo que hoje eu devo apreciar muito mais a natureza, que há muito mais coisas para ser vista, universos, né? Ele mostrou que, enfim, tudo que está ao meu redor é importante a gente ter um olhar mais profundo, mais diferente. Então, grata a todos. A gente que agradece. Bom, entre Eulina e Nelly, quem vai falar primeiro? Eulina? Pode ser. Eu vou sair da tela, mas vocês vão continuar me escutando, porque o texto que eu fiz um texto, não vou ficar lendo, mas assim, é um texto guia, eu não consegui tirar cópia, então eu tenho que pegar esse texto. Então, eu vou sair daqui. Vocês não vão me ver, vocês vão me ouvir só. Espero que me ouçam, né? Então, eu vou sair aqui um pouquinho. Bom, inclusive lembrando que a Cecília acabou de falar, e a Maria Helena também, sobre a questão de travessias, né, de voltar para o lugar de origem. Uma coisa que me chamou muita atenção, né, depois de ter lido esse Cara de Bronze, e que eu não sei se tem algum estudo feito sobre isso, se tiver, gostaria muito de ver, é que alguns críticos literários, alguns estudiosos da poesia, entre eles o Jorge Luiz Borges, fala muito dos poemas de hoje, contemporâneos, que na verdade retomam
histórias clássicas, poemas antigos, inclusive de viagens, de sonhos, como é o caso do Ulisses, da viagem de Ulisses. E a viagem do Cara de Bronze me lembra um pouco essa viagem, né? De aventuras, de desventuras e venturas, de uma pessoa que sai para uma missão para cumprir alguma coisa, uma missão importante, né? E que volta, e que deseja voltar, e precisa voltar, né? Como se fosse, enfim, uma vida, uma viagem, uma travessia. Não é esse o meu objetivo aqui, de ficar estudando, fazendo essa comparação, mas me intriga bastante, e talvez tenha alguém que já tenha feito isso. Se alguém não fez, né, acho uma ideia boa para se fazer. Eu aqui, na verdade, eu vou tecer considerações, na verdade, sobre a importância da poesia dos vaqueiros, né? O que é essa poesia, né? Como é essa poesia que aparece na fala dos vaqueiros, né? E começar, então, dizendo, afinal de contas, o que é essa história de texto poético, né? O texto poético, mesmo sendo em forma de prosa ou de poesia, ele sempre expressa uma emoção, né? E provoca uma emoção. E dirige muito mais, assim, quando ele se dirige ao leitor ou ao ouvinte, ele se dirige muito mais à sua imaginação, aos seus sentimentos, né? São esses sentimentos que contam. E na leitura desse, eu já comentei com vocês um dia, prescinde de explicação. Quando se ouve um poema, não se procura saber o que... De início, não se está interessado em saber do que ele trata, mas daquela musicalidade, aquele jogo de palavras, é aquele inusitado dos termos que nos tocam, não é? Um exemplo é a fala do vaqueiro José Uewa, que é muito poeta, e escreve: passarinho todo tempo, se ri nas bochechas do vento, e minha alma está bem guardada, vento de todas as asas. Quer dizer, aí existe uma cadência nesse conjunto de palavras, umas repetições de sons de P, de T, de V, de B, de palavras mesmo, a palavra tempo, a palavra vento, né? E uso inusitado de expressões, né? As palavras comuns que vão adquirindo sentidos incomuns, né? Como bochechas do vento, né? E de passarinho, né? E é isso que nos embala, é isso que cria uma musicalidade. É como na música, o Jean Garfunkel pode nos dizer, não se pode separar a melodia do sentido dela. Quando se ouve uma melodia, para nós, ela vem carregada de sentido, e essas coisas não se separam. Assim é no poema, na poesia, né? Ali existe uma melodia, que ela é embrenhada, imbricada no sentido. Esse trecho, como outros do conto, ele tem um encadeamento de sons e de ritmos. Ele até poderia ser lido assim: passarinho todo tempo, se ri nas bochechas do vento, e minha alma está bem guardada, vento de todas as asas. Então, essa é uma expressão poética que ela tem rima, ela tem métrica, não é? Ela tem uma cadência, e é isso que nos embala, em primeiro lugar, né? Então, as expressões poéticas, elas podem ser simples, essa é uma expressão simples, ou mais elaboradas. Isso depende da vontade do poeta e depende das condições de escolaridade do poeta, né? No caso dos poetas populares, eles têm sido muito importantes na história humana, porque eles foram criadores e eles também inspiram outros poetas de linguagens até mais sofisticadas, mas que vão buscar nesses rapsodos antigos, né, inspirações para os seus próprios poemas, né?
um poeta chamado Robert Louis Stevenson, eu copiei um trechinho aqui que diz assim, ele diz que, num certo sentido, a poesia é mais próxima ao homem comum, ao homem das ruas, pois o material da poesia são as palavras, e essas palavras são o próprio dialeto da vida. As palavras são usadas para os corriqueiros propósitos diários e são o material do poeta, tal como os sons são para o material do músico. Esse trechinho eu tirei de um livro que eu gosto muito, que é do Jorge Luiz Borges, que se chama O Ofício do Verso. Foi publicado pela Companhia das Letras. E Guimarães Rosa vai valorizar esse poeta popular. Ele vai valorizar os poetas do povo na voz desses vaqueiros, né? De tal maneira que eles individualiza pelos nomes e pelo artigo definido, o vaqueiro Maynard, o vaqueiro Cicica. É importante esse o, né? Não pode ser desprezado de jeito nenhum, ele reforça a individualidade de cada um, né? E a beleza que se depreende dessas falas, da fala desses vaqueiros, vem do fato de serem construções simples do dizer a vida e seus mistérios, né? Da natureza humana, dos animais, do mundo do sertão, suas surpresas, né? Suas riquezas e suas surpresas. Eles não aprenderam, os poetas populares, eles não tiveram oportunidade, muitos deles, de aprender aquela linguagem conceitual, da lógica formal, uma elaboração segundo a norma culta da linguagem. Então, eles fazem, a linguagem deles é feita de jogos de linguagem, né? Em que eles utilizam, de maneira inconsciente, vários artifícios, né? O sentido oculto das palavras, né? Eles querem expressar o inefável da vida, os mistérios da vida, que não se pode dizer com palavras muitas vezes, né? E eles buscam dizer com palavras. E eles fazem isso de maneira muito simples. Então, é o caso, por exemplo, do vaqueiro José Ulloa, que é um dos grandes poetas do Cara de Bronze, né? Ele diz assim, no coração a gente tem coisas igual ao que nem nunca em mão se pode ter pertencente. As nuvens, as estrelas, as pessoas que já morreram, a beleza da cara das mulheres. A gente tem que ir, é feito um burrinho que fareja as neblinas. Ele faz uma pergunta, como eu expresso esse inefável, né? A beleza da cara das mulheres, né? O que nunca em mão se pode ter pertencente. Então, é uma característica muito bonita, né, da poesia popular, que é muito rica, é muito expressiva, né? Eles tomam esses acontecimentos corriqueiros e fazem um tal jogo, né, que vão expressando esses acontecimentos e que não excluem as surpresas, né, a admiração, o choque, muitas vezes, que eles têm diante do mundo, diante da vida. Então, esse vaqueiro José Ulloa, é um trechinho que ele diz assim, o homem chamou, o cachorro veio, o cavalo rinchou, a flor brotou no esteio. Vocês veem, eu li até já em forma de versos, porque isso é o que nós chamamos de redondilha menor, né? De 5 e 6 pés, né? E, além disso, ainda tem uma rima que os críticos literários consideram como rima rica, quando se rimam palavras de categorias morfológicas diferentes, como ele rimou veio, que é verbo, com esteio, que é substantivo. Então, isso é considerado, inclusive, uma rima rica, né? Então, nós podemos ler assim em forma de verso, né? O homem chamou, o cachorro veio, o cavalo rinchou, a flor brotou no esteio. Então, é a linguagem corrente deles, né? Falando, é uma fala que parece uma prosa carregada de todo esse simbolismo, de todo esse
esse jogo, de todas essas expressões, essa vida que ele dá para as palavras, né? Então, o que acontece com esses poetas? Eles caminham por outras lógicas, não é pelaquela lógica formal, aquela argumentação, né, lógica, né? Não, eles procuram explicações que são compostas por usos desviados das prescrições da morfologia e da sintaxe. Eles empregam as palavras de modo inusitado, em antíteses, comparações, metáforas, né? Por exemplo, o vaqueiro Tadeu, ele quer explicar, ele quer dizer que o velho não está só, como alguns estão dizendo, e ainda tem poder. É quando ele diz: Deus é menino em 1000 sertões e chove em todas as cabeceiras. Então, se referindo ao velho, para dizer isso do velho, ele usa essa frase, né? E falando assim da beleza dos Gerais, querendo explicar essa beleza dos Gerais, o vaqueiro Mainarte diz: lá tem passarinhos que remexem os ares, bando de sofrês faz nuvens. Então, e o próprio... E ainda ele, quando ele fala do que o grivo, o que era importante o grivo ver nessa viagem, o vaqueiro José Ulloa ainda diz que ele deve ver a rosação das roseiras, o enxol do sol nas pedras e folhas, o coqueiro coqueirando, as sombras do vermelho no branqueado azul. Quer dizer, aqui me parece assim, aquele pôr de sol, né, ou nascer do sol, né, as sombras do vermelho no branqueado azul. Né? Ou ainda para talvez expressar uma alegria do violeiro que canta, o vaqueiro Mainarte diz: ele está cantando com seus pássaros. Então, essas comparações, esses jogos, né, nós chamamos muitas vezes, né, aliás, são classificadas como metáforas. A metáfora é uma comparação reduzida, né? A metáfora utiliza conjunções de sentidos, conjunções de palavras, mas, na verdade, muito além dessas conjunções de palavras, são conjunções de sentidos. Diferentemente da comparação, que ela é feita através de um termo claro, que é a palavra como, né? A morte saiu dos brejos, me viu, me fez sinal. Tremiam verdes como gente, as varas do pindaibal. Então, tem esse como que mostra essa ligação, essa conjunção, né, de sentidos. Quando se tira essa palavrinha como, né, essa conjunção de sentidos, ela é ela acontece mais na imaginação, na mente do leitor, né? Essa mesma frase eu fiquei reparando assim nas frases do texto do Cara de Bronze e encontrei muitas que podiam virar versos assim, em forma de versos mesmo. Mais uma delas é essa, né? A morte saiu dos brejos, me viu e me fez sinal, tremiam verdes como gente, as varas do pindaibal. Agora, então, só para lembrar, se se exclui esse como, então aí nós temos uma metáfora, né? Essa comparação explícita assim desaparece, ela fica na mente de quem lê ou de quem ouve, né? É como quando o vaqueiro Gribo diz: todo Buriti é uma esperança, ou então o que era somente não, ou então os próprios termos os próprios nomes de certos vaqueiros, né? Como aquele conominado quantidades, quer dizer, é uma metáfora, não está escrito, não existe o termo como, né? Ele é excluído daí, mas
a comparação existe, né? O que são essas quantidades, né? Ou então, assim, na fala do narrador também, os bois são 3 cabritinhos, ou a umburama, roxo, lã. Então, o que acontece aqui, né, todos esses exemplos, é um uso incomum de palavras comuns, né? Eles pegam as mesmas palavras, é como diz o Carlos Drummond de Andrade, dar vida às palavras que estão no dicionário, né? Elas estão mortas, Drummond diz assim, as palavras estão mortas em estado dicionário. Quem vai dar vida para essas palavras? Né? Então, esses poetas, por esses usos incomuns, eles criam uma enormidade de significados para essas palavras, né? O vaqueiro, eles fazem isso também, é impressionante, né? Como tudo é inconsciente, é o modo deles se expressarem, mas como eles conseguem trabalhar, às vezes, com uma palavra e fazer uma economia no texto que possibilita uma infinidade de sentidos, é uma polissemia de sentidos. O vaqueiro Cicica tem uma hora que ele diz assim: quando se determinou essa junta, já estava no talvez de chover. Bom, nós entenderíamos assim, né? Esperávamos ser possível que chovesse. Mas, em vez de toda essa expressão aqui, ele usa talvez, no talvez de chover. Então, ele pega esse advérbio e faz dele um substantivo. Ele contraria a norma da morfologia, da sintaxe, né? Ele faz uma insurreição, e com essa palavrinha, ele diz tudo. Com essa mudança, ele economiza palavras e ele cria uma polissemia nos sentidos, né? Assim também vai acontecer quando o vaqueiro Tadeus diz que o grivo, que o velho queria era que se achasse para ele o quem das coisas. Ora, quem é um pronome relativo que aqui foi substantivado, né? E esse quem, ele vai substituir frases conceituais. Essas frases conceituais, elas não dariam, com certeza, conta da polissemia de significados que é esse quem das coisas, né? Ela não poderia... Precisaria de talvez páginas e páginas para se explicar, afinal, o que o velho procurava. Fica essa interrogação, fica esse enigma, fica esse mistério, porque ele usou esse pronome relativo substantivado nessa frase, né? É uma das frases mais bonitas assim do texto, né? Tem muitas maravilhosas, essa é uma delas. Aqui eu não poderia, eu grifei muitas, mas não daria, né, nosso tempo aqui. Enfim, a poesia desses vaqueiros, a fala deles, é o modo de apresentar o lugar onde eles vivem e a maneira como eles veem o mundo, como eles veem todo esse mistério da vida e como eles veem esse trabalho árduo que os irmana aos bois, né? Enlameados como bois e bois que de tristes e astutos viravam gente. E eles são tão sensíveis a essas manifestações dos animais, né, que aconteça o que acontecer, com grivo ou sem grivo, eles têm que continuar esse trabalho duro. E aí o vaqueiro Massapira fala: estou escutando a sede do gado. Então, eu termino por aqui, minha gente. Esse texto que eu fiz, eu posso passar para vocês depois. Queremos, claro. Ai, que ótimo. Elina, passa para a gente. Posso dar só um... Bravíssimo, Elina. Bravo, bravo. Muito uma pequena citação, só rapidinha. Tem um amigo meu, poeta, chamado Emanuel Marinho. Ele é de Dourados, Mato Grosso do Sul. E ele diz assim: poesia não compra sapatos, mas como andar sem poesia?
Eu gosto muito Coisa desse verso. linda, maravilhosa. Que ótimo. Nossa, que recorte maravilhoso, Eulina. Nossa, Eulina, depois você passa para a gente, que a gente passa para o grupo todo, tá? Eu só estou assim, pensando no seguinte, que já se passaram 8 horas, tem a Nelly para estar apresentando, e a semana que vem as pessoas estão saindo por causa do horário, né? Eu estava pensando aqui em alguma possibilidade. A gente tinha marcado a próxima semana para estar encerrando o nosso encontro. Eu não sei se a gente prosseguiria para a semana que vem essas colocações que os colegas estão fazendo, chamando mais pessoas, né? Ficaria na semana que vem também com mais comentários, e no dia 1º de dezembro a gente encerraria com a apresentação do Cara de Bronze, dramatizado pelo Eu acho que é uma possibilidade, senão a Nelly vai ficar muito sacrificada. Né? Não, mas eu abro mão se for necessário. Não vai abrir mão. Sim, com muita alegria. Não, Nelly, porque a sua apresentação é muito bonita, que você vai fazer uma análise das poesias, que eu acho que é importante também. Agora, assim, tem outras pessoas que não falaram, gostariam de estar falando. Eu acho que a gente poderia estar propondo para a semana que vem. A gente não entenderia como, quando a gente está interrompendo os colegas também. A gente pediu 10 minutos, mas não, muitos ultrapassaram os 10 minutos, 20 minutos. E eu acho que não tem como interromper, porque a apresentação é maravilhosa, a gente não tem como cortar. Então, eu acho que tem outros colegas que estão aqui conosco que poderiam estar trazendo outros comentários, né, que eu acho que vale a pena. Eu não sei se vocês têm essa disponibilidade ou não. A minha proposta é que na semana que vem a gente continue, né? A Nelly foi a que ficou para trás. Eu também trouxe o Quem das Coisas aqui, né? Mas poderia assim, prorrogar para a semana que vem mais comentários, né? Mais abertura. Tem vários colegas que não manifestaram hoje. A gente deixa aberto para a semana que vem, porque acho que vale a pena, gente. Hoje foi assim, síntese, mas também ampliação do conhecimento do Cara de Bronze, não é? Acho que vale a pena. E a gente deixa o Gilson, não sei se já saiu, para dia 1º de dezembro, que não fica tão longe assim. O que vocês acham? Tá certo. Eu queria ouvir o Jean cantar, eu queria ver a Bárbara cantar, eu também queria ouvir a Dona Lourdes, que hoje ela não pôde vir, ela queria estar falando dos vaqueiros, né? Então, é isso. E a Nelly começa semana que vem, a primeira que apresenta. Tá certo. Pode ser? Acho ótimo. Então tá. Então nós encerramos hoje. E todo o texto da Nelly, da Cecília, a gente pode estar compartilhando também, né? A poesia do Sussuma já coloquei no WhatsApp. Obrigada. E é isso. Então esperamos assim, que o Sérgio traga alguma, né, uma contribuição. Eu sei que a Dina também tem. A Sônia podia falar um pouco para a gente. E tem outros colegas aqui que estão aqui, que acho que Pedro tem muita coisa para falar também, né, Pedro? Né? Então é isso, queridos. Então, quarta-feira nós voltamos, né, e encerramos no dia 1º de dezembro com a apresentação do Gilson, tá bom? Boa noite. Eu quero ouvir a Mônica falar mais da natureza, eu quero ouvir a Márcia falar mais da literatura. Então, bom. E a Mônica ficou devendo, né? Pois é. Então, quarta-feira nós esperamos todos vocês. Dá oportunidade para outras pessoas falar também é muito Não, bom. mas abriu para que vem vai dar tempo. Vai ter mais tempo. Então, vai ter mais tempo. Vai pensando aí. Tá Vou bom, pensar com carinho. Será que amanhã alguém da roda vai estar lá ali perto do Armazém do Campo? A gente vai para lá por volta do meio-dia. Vai quem dá um abraço. Tá bom. Amanhã eu estou aqui em São Paulo. Você Tchau, pode dar um alô, quem sabe a gente pode tomar um cafezinho. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.